Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós trataremos um pouquinho da história, mostrando quais são as formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico. Para isso, a gente precisa compreender que existe uma pessoa que é fundamental nesse processo, que é justamente o historiador. Já sabemos que a história, né, é a ciência que estuda a ação humana ao longo do tempo. Sendo assim, o historiador, vamos comparar o historiador como se fosse um detetive. Por que um detetive? Porque realmente ele vai buscar resgatar a memória da humanidade através de um trabalho minucioso, buscando saber o que é, quando aconteceu, quem estava envolvido, como foi, em que época, enfim. Esse é o papel do historiador, certo? E assim ele resgata a memória da humanidade e amplia a compreensão da condição humana. Esse trabalho, no caso, ele se baseia principalmente em dados pesquisados em documentos, manuscritos, impressos, gravações, filmes, anotações e fotografias. E para ajudar nesse processo, o historiador ele se baseia justamente nas fontes históricas. Dentre as fontes históricas, como a gente pode observar aqui, né, o que são essas fontes? Elas são os vestígios, digamos assim, que é deixado pelos homens e mulheres no decorrer de todo o tempo. Aqui a gente tem um exemplo, essa daqui é uma das mais antigas, que é justamente a arte rupestre, pintura rupestre, como é conhecida, que são essas pinturas antigas desde a pré-história, que eram feitos em cavernas, em pedras. Eles pegavam, faziam seus desenhos e o historiador, quando encontra algo desse tipo, que é bem antigo, eles vão ali fazer um trabalho investigativo para compreender em que época foi que ocorreu, há quantos anos tem, e tudo isso eles vão procurando mais e mais vestígios. Aqui a gente está dando um exemplo, certo? De uma fonte, mas existem outros, como também objetos, como também as escrituras, como cartas, dentre outras. Então, as fontes históricas, elas têm algumas características, como por exemplo, as fontes escritas. O que são elas? São justamente as cartas, discursos, leis, livros que são encontrados no decorrer dos tempos. Aqui nós temos alguns exemplos, certo? As fontes visuais, o próprio nome já diz, são imagens reproduzidas, que pode ser através de quadros, pode ser através de fotografias antigas, através de desenhos e pinturas, como a gente viu a questão ali daquela pintura rupestre, que é bem antiga. Já as fontes orais, essa é mais utilizada na atualidade, porque geralmente são feitas entrevistas e dessas entrevistas é que o historiador no caso, começa a colher esses dados. Essas entrevistas elas podem ser gravadas, né? Ou então pode ser contadas pela própria pessoa que está sendo investigada naquele momento. E aí eu chamo a atenção para as fontes históricas materiais e as imateriais. As materiais são justamente os vestígios, as peças que são encontradas no decorrer dos anos. Como podemos exemplificar algumas fontes materiais, que são esculturas, pinturas rupestres, como a gente já viu no slide anterior, pode ser vestuário, urnas, funerárias com ossos humanos, pedras lascadas e polidas, monumentos, fósseis, dentre outros. Observe que aqui nós temos até um ferro. Esse ferro é bem antigo. Podem observar que esse modelo aqui era um que colocava-se carvão aqui dentro. Nessa época fazer igual, não existia essa facilidade que a gente tem hoje com energia, né? E aí esquentava para poder passar roupa, por exemplo.
Já as fontes imateriais, digamos que essas aqui faz parte da nossa cultura. Por que faz parte da nossa cultura? Porque são expressões, são conhecimentos, técnicas que são passadas de geração em geração, de pais para filhos, e que representam a nossa cultura, como as festas, danças, lendas, as celebrações. Nós temos, por exemplo, a capoeira e o frevo, que fazem parte dessas fontes imateriais, certo? E agora eu vou explicar a atividade de hoje que eu passei para vocês, que vai estar aí já no anexo das atividades. Você vai ser agora o historiador. Qual é o papel do historiador? Como eu disse, ser um detetive. Então, nesse caso, você vai seguir aqui o passo a passo. O seu historiador, certo? Essa parte aqui vem explicando tudo. O primeiro passo, você vai escolher alguém da sua família, ok? Pode ser o pai, a mãe, o avô, a avó, uma tia, um irmão, enfim, fica a seu critério. O segundo passo, você vai iniciar a sua investigação, seguindo as seguintes pistas. Lembra que nós vimos que o historiador, ele faz um papel de detetive e o que ajuda ele é justamente as fontes históricas. Sendo assim, na primeira pista, eu dou a dica para você pegar uma fonte escrita. Qual será essa fonte escrita? Pode ser o RG, a certidão de nascimento, uma carta, bilhete, aqui já vem dizendo até exemplos, certo? Na segunda pista, você vai escolher, com esse investigado, vai pedir a ele uma fonte material que represente alguma coisa para ele, que pode ser um brinquedo, uma ferramenta de trabalho, roupa, qualquer objeto que mostre quem a pessoa é, ou seja, algo que represente ele ou ela. Na terceira pista, você vai escolher uma fonte iconográfica com o seu investigado, ou seja, uma fotografia, uma imagem ou desenho. Não esqueçam que todo objeto, todo material que vocês forem colhendo, já sabe que você vai perguntar o objetivo, o que representa para a sua pessoa investigada. Na quarta pista, você vai agora para uma fonte oral. Nesse caso da fonte oral, você não vai perguntar para a pessoa que você está investigando. Você vai perguntar para alguém que a conheça. Pode ser um amigo ou um outro membro da família, para falar um pouquinho sobre essa pessoa. Depois que você escolheu, pesquisou, fez todas essas anotações com todas essas pistas, você vai para o terceiro passo, que é o mais importante para o historiador, que é justamente organizar todas as informações. Então, aí, depois vocês vão o quê? Escrever de forma organizada no caderno de vocês a história do seu investigado. Você pode começar a registrar como os dados importantes da fonte escrita, dizendo o nome, a sua idade, onde nasceu, por exemplo, certo? Então, você começa a história aí, e aí, diante dessa sua organização, não esqueça que vocês podem estar colocando também em anexo a fotografia, pode colar no caderno, se a pessoa permitir. Como a gente está fazendo esse trabalho com alguém da nossa família, então eu acredito que vai se tornar mais fácil. Até porque nós não temos como colocar nesse momento outras pessoas de fora, justamente por conta da pandemia. Então, seja um excelente historiador, faça o seu trabalho, se cuide, certo? E aguardo a atividade de vocês e já estou agora assim ansiosa para ver quem vocês investigaram e conhecer um pouquinho também da sua história, já que vai ser alguém da sua família. Então, bons estudos, um abraço para todos.